1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e alugar um imóvel na Alemanha é que nem a varinha do Harry Potter. É o apartamento que te escolhe, não você que escolhe ele. Exatamente. Então, pessoal, eu sou o Renan, Luiz Berlim, estamos dando as caras aqui de novo, né? Eu sou o Rafael, tudo bem? A gente está de volta novamente. Quem acompanha a Alemanha Cast já deve ter visto nossa carinha aqui algumas vezes. Nosso áudio, né? Porque é um áudio podcast. Ou escutando áudio, né? Depende, né? Se for no YouTube ou não, né? Exato. E a gente vai falar hoje sobre uma missão quase impossível, né? Na Alemanha, de achar uma acomodação. Exato, mas você não precisa ser o Tom Cruise para conseguir, né? Basta ver esse podcast que você vai entender mais ou menos como funciona o processo. Pois é, vou ver as dicas. Dicas aqui, Pois bem, galera, hoje a gente vai falar sobre como alugar um imóvel na Alemanha. Eu digo que é uma das maiores dores de cabeça aí para quem tá, tanto para quem tá chegando quanto para quem já está aqui. Eu acho que é bem concorrido, né? Esse é um problema recorrente aí que, na verdade, dependendo... Eu sempre brinco, né? Dependendo da área de atuação, por exemplo, se você trabalha com TI, eu acho que é mais fácil conseguir um emprego do que uma casa para morar, né? Então, não é algo... Bom, a gente vai discutir aí durante o programa, mas... Antes da gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Pois bem, galera, se você está pensando em vir para a Alemanha, não sabe por onde começar, não sabe quais são os caminhos para chegar até aqui, a gente fez um curso, a gente criou um curso explicando todos os vistos para a Alemanha, e em linhas gerais aí como é que são todos os vistos, tanto para quem está pensando em vir trabalhar, pensando em vir estudar na universidade, pensando em vir fazer ensino médio, pensando em fazer um au pair ou Working Holiday. A gente criou um curso explicando todos os vistos aí, então quem está pensando em viver uma experiência morando fora do Brasil e não sabe por onde começar, e nunca considerou a Alemanha, quem sabe pode ser uma boa opção para você. Então você pode acessar no site alemanhacast.com.br, que os detalhes estão todos lá. E também eu queria convidar vocês, se você gosta do nosso projeto, a tornar-se padrinho do Alemanha Cash, aí manter o nosso projeto vivo e ativo. Temos todos os custos aí, produção, edição, conteúdo pro site, manutenção de tudo. Então, se você curte o nosso projeto, gosta do Alemanha Cash, também no nosso site, alemanhacast.com.br/apoie, lá você pode doar a partir de 15 reais por mês. Tranquilinho, um cafezinho, 2 cafezinhos, não sei quanto tá o cafezinho na Alemanha. E você ajuda o Alemanha Cash. E também, se você está chegando nesse mundo, ou até porque, de repente, você já está aqui na Alemanha, e tá precisando de ajuda aí com visto, burocracia, tem nossos parceiros aí que pode dar uma ajuda para você. Também tem outras questões jurídicas, se você tá precisando de advogado, várias questões fiscais também, saída definitiva do Brasil, que é sempre um assunto cabeludo. A gente tem vários parceiros aí prestando serviços para nós e, consequentemente, ajudando vocês aí. Então, se vocês tiverem interesse em algum dos serviços do Alemanha Cash, é só acessar nosso site também, alemanhacast.com.br. E lá na aba Serviços tem lá um monte de opção. E chega de 9 horas e vamos ao que interessa. E antes de mais nada, pergunta, né? Vocês já são figurinha batida, mas se alguém caiu de paraquedas nessa Alemanha e não conhece o Goize Berlim, quem são vocês na fila do Biergarten? Muito bem, nós somos uma empresa de realocação aqui, sediada em Berlim. A gente ajuda basicamente com todas as burocracias que vão desde o registro, procura por acomodação, solicitação de vistos. Então a gente ajuda basicamente nessa chegada inicial, né? Seja para estudos, trabalho, qualquer motivo que você venha querer morar na Alemanha, a gente consegue ajudar todo mundo. Show de bola. E você, quem é, Renan? Não falou nada? Eu sou o Renan e eu faço a mesma coisa que o Rafael faz. Então, basicamente, estamos aqui para te ajudar com processos burocráticos de N maneiras, né? Acho que ultimamente o pessoal tem vindo, claro, mais interessado na procura por auxílio com vistos, com a parte efetivamente de campo aqui, burocrática, para registrar um cachorro, né? Ou então fazer a conversão da carteira de motorista, o visto para a família toda, Blue Card, por aí vai, né? Então isso tem sido uma pedida bastante forte, né? Porque Berlim, né, pelo menos, ou as grandes cidades, de modo geral, a questão da acomodação é obviamente muito forte, é complicada, é isso que a gente vai discutir hoje, mas também a burocracia, de modo geral, pode aí, né, pegar meio de surpresa, né? Então, às vezes um agendamento que é difícil de encontrar, um formulário que você não sabe preencher e por aí vai. Então, é mais ou menos isso que a gente dá suporte aqui e o pessoal tem gostado.
Show de bola. Então, se vocês precisarem do serviço da GoEasy, não deixe de falar que foi via Alemanha Cash. Aí tem um descontinho show de bola aí para vocês. Exato, E deixa os rapazes lidarem aí com essa papelada e burocracia. Alguém tem que fazer o serviço chato, né? Legal mesmo é gravar podcast, né? Exatamente. Tá, então antes da gente entrar aí, eu acho que a gente tem que abrir alguns pontos aí antes de falar da busca do imóvel em si, né? Até porque a Alemanha tem o seu ritmo, né? Eu sempre brinco que uma das coisas que a Alemanha me ensinou foi ter paciência, porque aqui as coisas demoram. A cultura brasileira é mais imediatista, e uma vez chegando na Alemanha, eu pelo menos sofri muito com isso, de as coisas têm seu tempo, né? Isso também vai direto numa busca de imóvel. Uhum. Com certeza, com certeza. Isso também faz parte do nosso trabalho, né? A gente sempre brinca. Dá uma injeção de paciência nos clientes. Exato, somos psicólogos, temos que trabalhar com a expectativa das pessoas. E é verdade, assim, não adianta a gente, brincadeiras à parte, né? Tem que ter paciência, mesmo é um processo demorado, tem que ter paciência, muitas aplicações. É muito raro que as 3 primeiras aplicações você vai ter sucesso, né? Então, às vezes são 100, 300, 400 aplicações que você precisa mandar, às vezes, para receber, sei lá, 10, 20 visitas, por exemplo. Então, tem que ter paciência, as coisas acontecem com o seu tempo, se prepare. O importante é ter toda a documentação preparada, tudo bonitinha, para que consiga achar a casa que você está buscando. Que o tiro seja mais certeiro, né? É um negócio complicado, né? A pessoa chega, principalmente para quem tá chegando, né? Nunca mora aqui, e já vem com toda aquela energia, né? Novo país, tal, não sei o que, já não vê a hora de ter a sua casinha, fazer a decoração, ter tudo certinho, mas calma, gente, calma. Não é, pode ser que demore, pode ser que não. Dá uma loteria, mas loteria é aquela coisa, né? Alguém ganha, mas geralmente não é você, né? Exato. E outro ponto que eu acho importante a gente esclarecer também é os imóveis em si, né? Tem muito imóvel que para nós, padrão Brasil, são muito antigos, né? A gente, como vem de um país teoricamente, né, mais jovem, né? Então o Brasil cresceu muito rápido, né, em pouco tempo. Então acho que essa parte dos imóveis também aqui são mais antigos, né? Não sei se você tem essa impressão aí em Berlim, mas pelo menos aqui em Stuttgart é normal, assim, principalmente no pós-guerra ali, né? A década de 60, 70 foi construído muita coisa. Então esses imóveis são antigos, né? Aquele estilão, né? Cheio de parede, aqueles azulejo verde no banheiro, essas coisas assim, né? Tá louco, sabe? Mas sabe que acho que isso obviamente, as pessoas, eu sempre digo, né, para todo mundo que vem, que as pessoas têm que estar sabendo onde elas estão se metendo, né? Então, você escolhe a Alemanha, é um país, como a gente falou, né, um país antigo, né? As grandes cidades, ao menos, todas meio que reformuladas no pós-guerra, porque teve muita destruição, foi tudo meio construído ali às pressas. Então, você vai encontrar uma infinidade de imóveis ali que você vai falar, poxa, né, achava que ia ser um pouco mais bonito, achava que ia ser mais ajeitado, né? Isso aqui não, primeiro mundo, né? Primeiro mundo, né? Tudo moderno, né? Avaniste, né? País mais rico da Europa, né? Quarto do mundo, sei lá. Então, assim, é normal pensar, óbvio, que você vai vir para um lugar realmente high-tech. Isso aqui não se aplica à Alemanha, né? Infelizmente, ainda não chegamos lá. E estamos longe disso. Estamos um pouco longe disso. Então, assim... Bem longe. O Brasil tá mais perto, hein? Tô falando. De tecnologia, sim. As pessoas não podem achar que vão vir para a Alemanha e pensando que vão encontrar uma Dubai aqui, né? Não é assim que funciona, né? Então, tem que entender todo um contexto, né? Que, obviamente, se reflete toda a história na arquitetura, nas construções e por aí vai. Sim. Então, é comum você encontrar nas grandes cidades, não estou falando daquela vilinha, né? Que nem sabe o que foi a guerra e tem lá as casinhas de 1900 ainda de pé. Não é isso, né? Estou dizendo do restante, que são as grandes cidades que sofreram, de certa forma, com tudo que aconteceu. Então, você tem nessas cidades as casas mais antigas, né? E são realmente prédios centenários já. Você tem as construções um pouco mais recentes, mas que são recentes do pós-guerra, eu quero dizer, né? Então, década de 50, 60, com um estilo arquitetônico já diferente, visando muito mais a coletividade e o objetivo de suprir rapidamente a demanda por imóveis, né, de moradia na época, né? E você tem, obviamente, as construções novíssimas de hoje, os tais Neubau, né, que a gente chama, que são prédios aí sim, mais modernos, né, dentro também de uma habitação alemã, né, vamos falar assim, né? Não, mas tem uns bem bacanas, tem uns bem legais. Tem uns bem bacanas, claro, né? Então é isso que as pessoas têm que ter em mente. E quando as pessoas chegam e querem aplicar, vou morar num lugar, claro, é uma questão de gosto. Você fala, não, eu quero morar num prédio antigo, acho bacana, charmoso,
ou não, quero morar num prédio novo porque, né, talvez seja mais confortável, ou uma vedação melhor, enfim, não importa, os N motivos, né? Mas também, às vezes, não é bem assim. Às vezes você vai aplicar para alguns apartamentos, né? Sei lá, 50, 100, e o que sobrar, sobrou, né? Então é mais ou menos assim. Aí vem a teoria da varinha do Harry Potter, né? Exatamente, que vem a história da varinha do Harry Potter, né? Mas acho que, de modo geral, é isso, né? Então, as diferenças dos imóveis são muito mais pelo contexto, pelo aquilo que já existe antes da guerra, e por aí vai, né? Tem uma bizarrice aí que eu descobri há um tempo atrás. Vocês já ouviram falar em Frankfurt Bad? O banheiro de Frankfurt seria? A gente tem um banheiro na cima aqui, não é isso? E em Berlim também a gente tem um banheiro na cozinha. Então é isso aí, é algo parecido, porque esse Frankfurt Bad é também algo parecido. Eles, para aproveitar o encanamento da cozinha, eles colocavam a ducha, né, como se fosse o banheiro do lado, né? Então, basicamente, você pode tomar um banho, esticar o braço e virar o bife lá quando tá fritando, porque, enfim, aí tu já sai do banheiro, do banho, já com o cabelo fedendo fritura, já, se quiser, né? Afinal de contas, tá ali do lado o fogão e a pia, né? Então, é muito engraçado. Provavelmente isso foi feito já por questão da economia, que nem você falou, né? Os caras tiveram que construir tudo muito rápido e tal, enfim, né? Então, imagino que deve ter bastante coisa bizarra por aí. Sim, e muita coisa foi reformulada, né? Por exemplo, em Prenzlauer Berg, que era um bairro antigamente habitado pelos operários aqui em Berlim. Então, era basicamente vários quartos, um banheiro por andar. E, obviamente, depois que teve a queda do Muro de Berlim, tudo isso passou por uma gentrificação. Então, todos os prédios foram renovados e agora foi tudo refeito, né? Ou seja, os próprios prédios antigos, eles passaram por uma reestruturação, né, para que estivessem adequados para hoje em dia. Até mesmo elevadores, né, prédios antigos que não tinham estrutura, óbvio, uma garagem, um elevador, tem que ter, às vezes, uma reforma, um puxadinho para poder suprir essa necessidade, né? Outro puxadinho que tem muito é sacada, né, vocês já perceberam. Também. Depois, né, que é uma estrutura metálica que fica junto, encostada no prédio, e os caras só quebraram a parede e fizeram a sacada, né? Então... Exatamente, quebra a janela e bota uma sacada ali, exato. Então, é bem comum esse tipo de reforma, né, estrutural, feitas principalmente nos prédios que foram construídos pós-guerra, né? Acho que esse é o maior foco, né? E aí vem essa questão, né? Na hora de você escolher onde você quer morar, tem gosto, né? Então a gente prefere morar num prédio antigo, um prédio novo, mas no final das contas é o que tem, né? Claro, isso muda de cidade para cidade, né? Não vamos generalizar, mas ao menos aqui em Berlim é bem nítida, né? Essa mescla, né? Arquitetônica, né? Por assim dizer. Eu falo que tem que focar no potencial do imóvel, né? Porque às vezes a galera tem um gosto meio estranho, na minha opinião, né? Parede colorida. Eu já fui visitar imóvel que a parede era preta da sala, sabe? Sabe? Então tem umas coisas meio bizarras, assim. Então é importante que você tenha em mente que quando você for visitar e for ver um imóvel, você tem que focar no potencial do troço, sabe? Abstrai os imóveis, abstrai aquela decoração bizarra que provavelmente tu vai ver. Porque né, não tem tanta opção, então você tem que tentar extrair o lado bom do imóvel, né? E não só isso, né? Obviamente o que eu vou falar se aplica em qualquer lugar, no Brasil, na China, não importa, mas você vai visitar um imóvel, tem que prestar atenção nos detalhes, né? Então, checar as condições de instalações, porque veja, você vai mudar para um lugar e pode ser que no dia seguinte, dê mais já comece a dar dor de cabeça, né? Ou um aquecedor que não funciona, ou um encanamento quebrado, por aí vai. Claro, até um certo ponto a responsabilidade vai ser do teu landlord, né, por assim dizer, mas ainda assim quem sofre a dor de cabeça é você, né? Por mais que você não pague o preço. Então tem que prestar atenção em tudo, prestar atenção em localização, onde bate sol, aliás, né, vamos falar de sol, né? Então na Alemanha... não precisa, né? É bom, né? Às vezes, então, onde o sol nasce, onde o sol põe, estrutura, está tudo em ordem, limpinho, o Keller, né, o teu depósito está funcionando, leitor de água, luz, enfim, tudo isso tem que estar bem ajeitadinho antes de você fechar o contrato, senão pode te dar dor de cabeça. Exato. Até porque serviços aqui na Alemanha pode demorar, né? Não é igual no Brasil que a gente liga, Porto Seguro vem em 12 horas na sua casa. Aqui pode demorar semanas para o técnico vir, checar. Pressão de aquecimento essa época do ano, né? Agora a gente está em setembro. Se quebrar seu aquecedor agora, espera pelo menos um mês para o técnico vir checar. Exato. Ou então, por exemplo, internet, para quem tem a necessidade, né, de uma boa internet, que seja algo realmente importante, precisa checar antes de alugar um apartamento, porque às vezes você vai alugar um apartamento felizão, adorei o lugar, aluga.
aí lá só chega a internet de escada, né, 25 Esse é megabytes. outro ponto que a Aí, galera acha que é tudo super high-tech. E, na verdade, a infra de rede, né, de internet aqui não é tão boa, né? Até a Alemanha é bem criticada por outros países em relação a isso. Então, são pontos a levar em consideração aí, né? E, claro, né, também a questão toda de você conhecer a cidade também que você vai morar, né? Porque vai depender muito das suas necessidades, né? Por exemplo, se você mora perto de um S-Bahn, do trem, né? De repente tu consegue, né, pegar um aluguel um pouco mais barato, mais afastado, mas fica mais fácil você chegar no centro, quando você for trabalhar, whatever, né? Então, toda a questão se você tem carro, não tem, a garagem. Então, são vários fatores aí que você tem que eu acho que você deve pensar muito bem antes de começar, né, a sua busca. exatamente, é importante. E outro ponto que é bom a gente deixar bem claro é a questão do imóvel definitivo e do temporário, né? Porque, como a gente falou, né, a dificuldade para você conseguir um imóvel é grande, então, muito provavelmente, aliás, eu até aconselho você a não procurar nada definitivo antes de vir para a Alemanha. Eu acho que o mais certo é você pegar, eu digo de 3 a 6 meses num temporário já, porque às vezes pode demorar para você conseguir o teu definitivo. Então, eu aconselho fortemente, a menos que você tenha um parente aí, sei lá, teu pai mora aqui, que vai conseguir um lugar fixo para você, mas eu não pegaria nada pela internet fixo, assim, de longo prazo. Eu acho que o mais certo é vir temporário e depois procurar, né, o definitivo. Eu não sei qual é a impressão de vocês que estão nessa luta todo dia, mas é o conselho que eu sempre dou. Sim, total. A gente dá as mesmas recomendações, assim, de 3 a 6 meses para um temporário, acho que é um tempo ok, porque é o tempo também de você preparar a documentação que você precisa para solicitar o apartamento definitivo. Então, durante esses 3, 6 meses, você vai conseguir renovar seu Blue Card, você vai ter seus olerites, vai conseguir tirar o chufa, abrir a conta no banco, que são todos os documentos que a gente vai falar ainda mais para frente, mas que você só consegue fazer quando você já mora na Alemanha. Não dá para preparar isso enquanto você ainda está no Brasil. E também a questão de golpe, né? Rola muito golpe na internet, então toma sempre cuidado na hora que for mandar seus documentos, ver um apartamento, pede para alguém fazer um double check, né? Procura referências de quem está te oferecendo. Sempre desconfie, talvez, se a pessoa falar, eu vou te mandar as chaves pelo correio. Tem sempre assim, eu morei aí muitos anos, daí agora eu tô morando na Croácia. E aí, não sei o que lá, eu tenho um apartamento aí e tal, mas eu não tô conseguindo ir, blá, blá, blá. Cara, fuja. É furada. Não mora na Alemanha, ou em Londres, ou na Croácia, é estranho. Qualquer chave pelo correio também é estranho. São os 3 países mais famosos, né? Moram no Reino Unido, na Espanha e na Grécia. Acho que são os 3 países que eles sempre usam, né? Mas qualquer um, na verdade, né? Então, tem que estar aqui. Óbvio, nem sempre você vai poder ver a pessoa pessoalmente, encontrar. Não é porque a pessoa não está na mesma cidade que é um golpe, né? Não é isso. Mas tem que saber tomar cuidado. E esse lance de pagar antecipado, sabe? Antes de ter um contrato, antes de ter um mínimo de garantia de que o lugar existe, né? Tenha um pé atrás, né? Por isso que também é importante, quando estiver fazendo suas buscas, utilizar as plataformas conhecidas, aquelas que são mais bem conceituadas, bem avaliadas, né? Não que também não tenha um risco de cair num golpe nessas plataformas, né? Porque é inerente, né? Você tá num negócio, tá num pool aí, todo mundo apertado, com opções, e aí às vezes é um prato cheio para pilantragem, né? Então tem em todo lugar, né? Mas claro, você tomar o seu cuidado e utilizar as ferramentas, né, mais seguras, mais bem avaliadas, isso faz diferença. Tá, e o próximo passo, então, acho que é o orçamento, né? Dito isso, a gente tem que pensar quanto você quer comprometer no seu salário. Não só o quanto você quer comprometer, né, mas o quanto você pode comprometer. Essa é a grande questão, porque às vezes você pode fazer a continha, vou ter uma proposta de trabalho, vai me pagar X mil bruto no mês, aí você usa a famosa calculadora Brutto Netto Gehalt, né, para poder saber quanto sobra no bolso, aí você fica felizão, porque acho que até mais que você ganha no Brasil, só que aí quando você vai ver, o aluguel come metade, né? Aí você começa a falar, poxa, né, vou trabalhar para pagar, né, metade do meu salário líquido é o aluguel. Ok, tá valendo ainda? Pode ser que sim, para você. Mas a imobiliária que vai te alugar o apartamento, ela pode muito bem chegar e falar, me fala aí, quanto que é o seu salário líquido? Aí você vai ter que falar, mostrar o lerite, contrato de trabalho, por aí vai, né?
eles vão fazer aquela continha mágica e vão falar, opa, né, passou de 1/3 do seu salário líquido, a gente não pode alugar para você, por uma questão de liquidez, né? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes o apartamento que você acha bacana, dos sonhos, por mais que você esteja disposto a pagar mais do seu salário para tê-lo, porque para você tá bom, nem sempre a imobiliária aceita. Claro, são todas assim? Não. É uma regra geral no qual as imobiliárias tentam se ater. Mas às vezes passa um pouco dessa cota, ou então não estão nem para isso. Mas depende mesmo do E dono. também tem imobiliárias que são safadas de certa forma, porque eles cobram um aluguel de 3.500 euros, caríssimo. E aí a pessoa topa porque não tem outra opção. E o que acontece? A pessoa fica com pouco dinheiro no final do mês, e na hora de solicitar o visto, isso é levado em consideração. Então, o Departamento de Imigração vai observar isso, e se seu salário não for, né, se não respeitar essa proporção de 1/3, mais ou menos, o visto pode ser não aprovado. Exato. Então, tem que sempre tomar muito cuidado de ter essa relação, essa proporção, né? Aluguel, salário, de uma forma saudável. Exato, de modo que não comprometa o restante das suas obrigações, ainda mais se você precisa ainda prestar contas para algum outro órgão, como é o Departamento de Imigração, por exemplo. Exato, isso não é um achismo, a gente já viu casos reais disso. E isso é um ponto que eu falo muito pra galera. Eu odeio posts que fazem... como é que é? Poder de compra na Alemanha, sabe? Vai lá e fala que você precisa trabalhar X horas para comprar um iPhone. Beleza. É bem menos que o Brasil, muito menos. E quantas horas precisa pagar o aluguel aqui? Quantas horas tem que trabalhar para pagar o aluguel aqui? Quantos iPhones você compra com o seu aluguel, né? Sabe? E então, isso que eu sempre brinco, é o custo não visível, né? Porque você que tá vindo a turismo e passeia, vai na loja ali no Media Market e dá uma olhadinha lá, nossa, tá tudo barato. Mano, daí vai lá pagar 2 contos de aluguel daí, quero ver. Tá barato? Exatamente. Com essa grana você mora em Ipanema, né? De aluguel lá, sei lá. Pois é, aí que tá, né? Pois é, 1.500 euros. Quantos reais dá isso? Onde é que você mora no Brasil com essa grana, né? Pois é. Então, esse é o que eu fico pegando no pé da galera. Não, beleza, dá pra comprar vários iPhones. Um monte. Quantos iPhones eu deixo pro meu landlord aqui por ano, tá ligado? Exato. Mas essa conta mesmo, Tomás, é essa mesmo. Tá, daí explicando um pouquinho sobre os custos, né? A gente tem o Kaltmiete, o Warmiete e o Nebenkosten. O que são essas palavras assustadoras? Então, basicamente, o Kaltmiete é o aluguel frio. Esse não inclui... Isso só paga no inverno, né? Isso é quando você passa frio em casa e não tem aquecimento, né? Quando a Rússia corta o gás, daí vai ser tudo Kaltmiete. E daqui a pouco a gente vai virar só Kaltmiete, é verdade. Triste, mas é verdade. Mas é basicamente isso. Então, é um aluguel sem os custos extras. Então, não vai estar incluso eletricidade, não vai estar incluso gás. Água, né? Água. Na verdade, se tivesse custo, digamos que seria a parte do aluguel que é destinada 100% para o proprietário, né? Então, é a remuneração do proprietário pelo empréstimo do espaço, né? Esse é o Kaltmiete. Então, é o que vai para o bolso dele, ponto final, né? Tudo que vai em cima disso são o tal do Nebenkost, que a gente chama, né? E em alemão, Nebenkosten, os custos adjacentes, né? Tudo isso compõe o total que vira o Warmmiete, que é o aluguel quente, né? Então, dentro dos custos operacionais, a gente tem uma pancada de coisas. Se você pegar um contrato bem feito de aluguel, vira página, né? O que inclui dentro do seu Nebenkosten. Então, você tem IPTU, né? Imposto predial, você tem seguros, você tem manutenção de elevador, você tem limpeza, você tem jardinagem, você tem esgoto, o condômino, né? Tem tudo, então, assim, né? O condômino não, o zelador. Então, assim, você tem lixo. Então, assim, tudo o que você pode imaginar de custo operacional do seu condomínio vai no Nebenkost, né? Como que isso é calculado? Histórico. Então, eles sabem quantas unidades tem no apartamento, eles sabem mais ou menos numa amostra histórica e também de expectativa de despesa, quanto que eles vão gastar para manter funcionando o condomínio no ano, rateia por número de apartamentos, rateia por 12 meses, e aí você tem a sua parcela do seu custo adjacente mensal, né? Isso vai em cima do seu Kaltmiete. Inclusive, também a questão do lixo, por exemplo, quantas pessoas moram na casa, né? Eu sei que agora, por exemplo, que a gente tem filho, teve um certo reajuste para nós, porque a gente tem, né, um latão de lixo por semana de fralda para jogar fora. Sim, também. Assim, lembrando, gente, que tudo que a gente está falando pode sofrer variações, óbvio, de contrato para contrato, né? Uma coisa padrão, né? E outra, né? A gente pode falar
gastar horas falando disso, né? Tem contratos que são feitos diretamente com o proprietário e ele simplesmente passa a regra, fala, me paga tanto e dane-se qual é o custo, entendeu? Então é assim, nem abre, né? Falar um pau e meio, o aluguel cobre tudo, até a internet, ponto, né? Isso costuma ser mais ou menos o design, o setup de um aluguel temporário, né? Então, aquele lugar que você chega, acabei de chegar do Brasil, na Alemanha, preciso de um lugar para morar por 3 a 6 meses, igual o Tomás falou. Aí, às vezes, esse tipo de setup, você paga um valor pauschal, né, que a gente chama, um valor único, que cobre todos os custos, inclusive já tem mobília no apartamento, tá? Mas é um tipo de contrato, um tipo de acordo, né? Agora, se você pegar um contratozão padrão alemão, ele vai ter essa quebra toda aí que eu acabei de falar, né, com todos esses custos. E além disso, você tem, claro, o custo com água e água quente, né? E água quente, você tem água quente do teu consumo, né? Pra você tomar banho, né? Lavar louça, sei lá. E tem água quente, caso seja assim, né? A forma de aquecimento que você usa para esquentar o espaço interno, né? O tal do Heizung, né? O aquecedor. E aí vem, né? Enfim, outras variações. O Heizung, que é o aquecedor, pode ser alimentado com gás, com óleo, sei lá, hoje em dia não deve ter carvão mais, né? Mas se não... Olha, que agora com esse rolo aí da Rússia querer cortar o gás, o que eu vi de gente com lenha levando para cima e para baixo aí foi bastante, viu? Então as lareiras vão entrar em ação aí sim. Exato. Então você tem dentro do seu custo BARM, né, do aluguel, ainda essa parte do aquecimento que pode ser provido de diversos tipos de combustíveis, depende do seu prédio. Quanto mais velho, mais novo, usa um tipo de combustível, né? E aí, normalmente, o que não está incluso em nada disso, né, ou seja, o contrato que você assina com a imobiliária, o seu VARM, né, Miete, que é o contrato, o custo quente, né, fora isso, você ainda tem que pagar, via de regra, hein, gente? Eletricidade, a internet, né, você precisa contratar o teu próprio provedor e pagar a famigerada taxa de TV e rádio, né, isso aí costuma também ficar em cargo do morador, do inquilino, né. Agora, fora isso, esse é o pool, né, normal, né? do teu custo. E dentro disso, né, e aqui é importante mencionar, o Kaltmiete, que seria o aluguel que vai para o bolso do proprietário, isso é algo que pode não ser ajustado e tem que estar previsto em contrato, obviamente, né? Às vezes não tem ajuste, às vezes está previsto, sei lá, 10 euros por ano de aumento. Então, hoje você paga 1.000, daqui a um ano você paga 1.010, daqui a 2 anos 1.020, por aí vai. Outros são corrigidos de acordo com o índice de inflação alemão, né? Então... perigoso agora. Agora é perigoso. E isso é assim que você corrige o Kaltmiete, né? Agora, os custos operacionais, não. Esse você não tem escolha, né? Isso o condomínio incorreu em custos, vai ser rateado, né, para todo mundo, igual no Brasil, um condomínio normal de apartamento. Né? E se esses custos aumentarem de um ano para o outro, se preparar, vai chegar uma cartinha para você com uma cobrança, falando, olha... o ajuste pro do ano passado deu 300 euros para cima. Aí você tem que transferir os 300 euros pro seu proprietário novamente. Exato. Às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes você recebe dinheiro de volta, mas assim, 7 anos de Alemanha, só paguei para cima, nunca foi para baixo. Só pagou para cima, né? E agora para não dizer que eu não paguei para cima, eu paguei para baixo a eletricidade, porque quando começou essa folia de corona e ficar em casa trabalhando, eu não lembro, eu pagava, sei lá, 40 euros por mês de eletricidade, daí eu fui lá e falei, bom, vou estar em casa o dia inteiro. Então eu fui lá e aumentei para 65, um negocinho, aumentei bastante. E aí no final do ano eu recebi dinheiro de volta, né, porque meu chute foi mais alto. Só que fora essa vez, sempre paguei mais, né? Sempre pagou mais. É assim mesmo. E agora com essa crise energética, né, é de se esperar que todo cidadão na Alemanha vai pagar mais pelo aquecimento, enfim, qualquer coisa aí, né? Mas enfim, só concluindo do Nebenkosten, é bem isso, né? Tipo, ele é bem variável, né? Não tem uma regra, cada apartamento tem a sua regra. Por exemplo, no apartamento que eu morava antes, a taxa de lixo da coleta de lixo já estava inclusa no meu Nebenkosten. E aqui nesse apartamento que eu moro, não. Eu tenho que pagar separado e eu pago lá direto para a prefeitura aqui da cidade. Então, tem variações, assim, né? Por exemplo, no outro apartamento a gente não tinha o Hausmeister, não tinha o zelador. E aqui a gente tem, né? Então, tudo depende do imóvel aí que você tá morando. Mas só para resumir é isso. O Kaltmiete é o que vai pro dono do negócio mesmo. O VARM é o todo, incluindo a taxa de condomínio, que seria o teu Nebenkosten, vamos falar assim. E é mais ou menos isso que funciona, o valor do aluguel é composto na Alemanha. Chega de introdução e agora vamos para a parte que interessa para a galera aí, né? Bom,
Eu acho que antes de sair procurando imóvel, é bom preparar uma pastinha de documentos, né? O alemão ama papel, né? Então acho que o passo número 1, entendido como é que funcionam os custos, é fazer o quê? Juntar papelada aí. O que vocês aconselham o cara colocar na pastinha de documentos? Bom, temos 2 cenários, né? O primeiro cenário seria da acomodação temporária. Essa é um pouco mais simples, uma vez que você vai fazer esse negócio provavelmente enquanto você ainda está no Brasil, né? Então, você vai fazer os applications online. Então, o que precisa ter, basicamente, um contrato de aluguel, contrato de trabalho, por exemplo, os passaportes, o visto pré-aprovado, se tiver alguma carta de recomendação também, né? Acho que seria algo positivo. Positivo, apesar de nem sempre ser útil aqui por causa do idioma, mas às vezes é legal ter, você traduz para inglês, no mínimo, fica legal, né? Assim, se você morar de aluguel no Brasil também, né? Às vezes não é o caso. Mas acho que o mais importante quando você aluga um apartamento temporário é exatamente o que o Rafael falou. Você ter a condição de mostrar para a pessoa que está aqui, né? Offshore, de que você tem como pagar aquela coisa, né? Então, você tem que mostrar que você tem primeiro um trabalho e o que é muito comum, você manda um extratozinho da tua conta fala, olha, eu tenho X mil aqui na conta disponível para cobrir sei lá, um valor antecipado, se for o caso, 1, 2 meses, também depende, né? Tem gente que faz esse acordo de pagar antecipado, tem gente que não, mas um contrato de trabalho costuma ser bem padrão, né? Eles pedirem, porque senão, por que motivos eu te alugaria um apartamento, né? Então, e claro, para estudantes, então, extratos bancários ou carta de responsabilidade financeira dos pais, algo do tipo pode funcionar também. Mas, obviamente, né, são cenários diferentes, então, para estudantes, acho que a conta bancária funciona melhor. Funciona melhor. Mas, de modo geral, para quem está alugando, né, e esse é bem nítido, sabe, Tomaso, esse business, né, então, tem muita gente que está nesse business de alugar apartamentos para os expatriados, para quem vem estudar, trabalhar, não importa, né, quem não é alemão. E eles sabem como funciona, eles sabem que as pessoas que estão vindo de fora não tem na documentação, né, do Beabá ali, né, eles precisam ter um pouco dessa malemolência aí, né, de entender, o cara não vai ter o papel, tudo bem, mas confio, tenho um contrato de trabalho, né? Sei que empresa que tá tudo certo, né? Eu alugo pro cara e vamos ver. Mesmo porque são contratos temporários, né? Então, o risco ali é menor, né? Você paga um calção, paga o aluguel, um primeiro aluguel antecipado antes de se mudar, e aí é teu, né? Lembrando sempre, de novo, tomar cuidado com pagamentos antecipados, né? Muito provavelmente você vindo do Brasil vai ter que pagar antecipadamente. Você não vai esperar chegar aqui e dar na mão do cara o dinheiro, né? Até porque mas o cara depois tem que tomar cuidado. Nenhuma, né? Exato, tem que tomar cuidado quem é a tua contraparte. Exato, procurar referências, exatamente. Isso, então, falamos aqui um pouco da pouca documentação normalmente exigida para um contrato temporário, né? Exato. Agora, um contrato long term, aí é outro assunto. Aí abre a Bíblia. Abre a Bíblia, né? Mostra a vida, né? Mostra a vida. No final da história, o cara do imobiliário vai conhecer mais de vocês do que a sua esposa, talvez. Talvez sim, hein? Talvez sim. Mas acho que a gente pode resumir isso em uma mão. 5 documentos bases que a gente pode usar para basicamente todas as solicitações de apartamento. Então, primeiro, contrato de trabalho e os últimos 3 olerites. Então, é como você comprova a renda. Um substitui o outro, basicamente. A gente recomenda que mande só os olerites ao invés de mandar o contrato de trabalho. Data insurance também, né? Proteção de dados, obviamente, né? Eu quando mandei isso aí, eu não tinha 3 meses de Alemanha ainda, então eu mandei, sei lá, 2 e o do Brasil. Imprimi lá o da versão brasileira e falei, tá aí, eu grifei lá onde que era o valor para ela entender onde que é. Versão Harvard T-shirts e mandou para a Alemanha, né? Exatamente. Aí o outro documento que eles pedem normalmente é o Schufa. O Schufa é como se fosse um certificado para falar que você tem um nome limpo aqui na Alemanha, como se você tivesse o nome sujo na Serasa. SPC, Serasa brasileiro aí. Né? Exato. E você só consegue tirar esse documento quando você já está na Alemanha e você tem um IBAN alemão, porque isso eles fazem essa checagem com a sua conta bancária aqui na Alemanha, né? Então, precisa chegar, abrir a conta do banco e com o seu IBAN, que é o código, né, do seu banco aqui na Alemanha, você tira o Schufa. O terceiro documento que eles pedem normalmente é o Mietschuldfreiheit, que é um certificado de bom pagador. Então, para o seu proprietário atual, normalmente na acomodação temporária, você pede uma cartinha para ele e fala, fulano, ele é um bom pagador, nunca não deve aluguel, tá tudo bonitinho, e isso é levado muito em consideração pelo próximo proprietário, né? Eles vão querer ver isso para saber que você não tem nenhum débito.
Exato. E se você tiver a capacidade de soletrar Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, não vai ter problema em achar um apartamento, né? Então, Já é com ponto certeza positivo, vai ser uma né? tarefa mais fácil. Exato. Aí outro documento importante, bom, se você tem nacionalidade europeia, ótimo, mandar o passaporte, né, os documentos pessoais. Se não, é importante, se você tiver um visto de trabalho, por exemplo, que já tenha, sei lá, o visto de trabalho, ou o Blue Card já emitido, e mostrar para eles que vocês têm um tempo de permanência longo aqui na Europa. Então, chegar com um visto do Brasil de 6 meses, que é emitido normalmente assim, pode ser problemático, porque eles vão falar, você só pode ficar 6 meses aqui, não vou te dar um contrato long term. E aí, por isso que é bom tentar resolver isso um quanto antes para facilitar, né? Mas é isso, acho que muito bem, Rafa. Os documentos, na verdade, nem são tantos, né? A gente fala brincando, mas são poucos mais importantes, né? Então... Aí faltou o último. Qual é o último? O Selbstauskunft. Selbstauskunft, que é o formulário que você tem que preencher com suas informações pessoais, falar qual apartamento você quer, né, o que você visitou provavelmente, colocar as informações, assinar e falar que não deve nada, que nunca não está em insolvência, que você é um se santo, você tem cachorro, se você tem filho, são as informações. As perguntas lá são muito legais, né? Normalmente é que você não tem o seu salário penhorado, que você nunca deveu aluguel para ninguém, que você não está em insolvência, que nunca... Ah, não, deportado é só no departamento de imigração, né? Esse é outro. Mas é importante, sabe, falar também se você tem animal de estimação, fuma ou não fuma, se tem criança. Exato. E a pergunta que já vi muita briga: você toca um instrumento musical? Exato. Isso, é bom avisar, ou não, né? Tipo o saxofone, né? Que não tem como baixar o volume, né? Tipo... O vizinho deve amar. Pois é. E aí, é isso que a gente fala, né? Dá para alugar um apartamento já de caráter definitivo, né? Acabei de chegar ainda lá no Brasil, ninguém tá falando que não. Mas é provável? Não é provável, né? Você vai precisar ainda coletar essa pancada de documentos aí, tudo bonitinho, o histórico dos 3 meses de pagamento, de salário, para poder chegar e falar, olha, tô aqui pleiteando para essa vaga. E por quê, né? Você vai estar numa cidade, né? A não ser que esteja realmente numa cidade menor, numa vila, mas você vai estar numa cidade brigando com outras 100 pessoas, chutando baixo, né? Para você ter acesso àquele apartamento bacana, num custo bacana também, né? Então, assim, se você falar, não, eu não tenho tudo, tenho meia documentação, vou lá tentar a sorte. Vai ter outras 99 pessoas, possivelmente vão estar com o kit completo. E a sua chance não vão existir, né? Então, é mais ou menos por isso que você tem que ter tudo arrumadinho antes de brigar lá e sair aplicando igual um maluco para todos os apartamentos que você queira alugar, né? Então... porque senão você só se desgasta, né? Você perde tempo, energia. Daí a importância do aluguel temporário ser feito com bastante consciência, né? 3 meses é ok, 6 meses é perfeito, porque você consegue coletar todos esses documentos, aplicar para o teu visto de longa duração aqui, caso você precise, fazer as pesquisas com calma, né? Olhar os apartamentos, começar a visitar, pegar o primeiro, sabe? né? Às vezes pega um negócio que não vai gostar, mas tá desesperado, depois fica lá, daquele rolo para mudar, então aconselho. Eu aconselho 6 meses também, né? Exato. E também para 6 meses flexível, né? Que você tipo tem, sei lá, 3 meses que tem que ficar e depois 3 que você pode renovar, né? Acho que esse é o cenário perfeito, né? Porque se tu acha alguma coisa no mês 3,5. Não, esse é o setup perfeito. Né? Concordo, Tomás. Esse é o setup perfeito. E também, por que é importante esse tempinho extra? Pô, você vai chegar na cidade, você não sabe qual é o bairro legal, né? Se alguém te contar, beleza, mas senão você precisa experienciar um pouquinho, né? Saber, gostei daqui, não gostei dali, por aí vai, né? Então, eu acho que esses são os motivos de ficar um pouco mais de tempo no seu apartamento aí, do seu flat temporário, antes de você encontrar alguma coisa definitiva. Inclusive, eu acho que eu sumarizei mais ou menos o que a gente falou nesse parágrafo no e-book que eu escrevi sobre alugar imóvel, tá? Inclusive, se alguém quiser, tá no site do Alemanha Cast. E eu dei umas dicas ali falando sobre isso. Por exemplo, o Rafael falou do contrato de trabalho, né? Uma situação que aconteceu comigo, que eu até contei no e-book. Quando eu apliquei para o imóvel que eu moro agora, eu ainda estava no período de experiência na empresa, né? Estava no meu contrato de trabalho, eu não tinha dado os 6 meses ainda para efetivar a vaga, né? E eu que já estava meio alemanizado na época, falei, bom, esses caras vão perguntar para mim disso, né? Fiquei, né, óbvio, né? Os caras vão ler isso daí, vão perguntar. E aí
uns 2 dias antes de eu mostrar os documentos lá, eu entrei em contato com o RH da minha empresa e perguntei, né? Falei com o meu chefe, falei com o RH da empresa, falei, e aí, vou ser efetivado ou vão me mandar embora no final desses 6 meses? Eles, não, vai ser efetivado. Falei, beleza, fui lá, imprimi, mandei por escrito, né? Peguei o e-mail, imprimi e enfiei na pasta, né? E eu lembro que eu estava lá na entrevista, entre aspas, para, né, mostrar o papelado. Aí mostrei uma coisa, mostrei outra, sei lá, contrato de trabalho, não sei o quê. Dela, mas você tá no período de experiência ainda. Eu peguei, puxei a outra carta e larguei na mesa, assim, né? Um e-mail, pá. Dela, Essa é a famosa carta então na manga. tudo certo. Era a carta na mão. E eu não entreguei pra ela, só fiquei esperando ela falar. A hora que ela falou, eu, não, tá aqui já, tá tudo certo. Lá, então tá. Enfim, essas e outras dicas estão no meu e-book. Procurem lá no site do alemanhacast.com.br. Tá, e aonde que eu consigo imóveis nessa Alemanha? Onde é que é o lugar, né, o pote de ouro no final do arco-íris, né? O pote de ouro eu não sei, mas onde tem muita opção fica no site do Immobilien Scout, que é a grande plataforma onde a maioria dos apartamentos são publicados, né? Então, basicamente você pode entrar no site, você vai conseguir ter o acesso a tudo. Ou se você quiser ter uma conta premium, você vai ter acesso a outras opções que só aparecem para quem paga, né? Acho que é R$ 9,99 por mês, se não me engano. E aí você vai ter acesso premium, eles vão te ajudar a montar um perfil, você consegue tirar a chufa lá. Então, é bacana pagar se você tiver disposto a... Mas assim, até acho que trabalho, a parte... Né? É caro, é carinho, né? Eu acho caro, só pelo serviço. Eu paguei, ajudou bastante. Tinha uma questão tudo de alertas lá e tal, então meio que me avisava umas coisas, então eu paguei e valeu a pena. Inclusive no e-book eu comentei sobre isso, porque eu acho que vale a pena, viu? Porque ajudou bastante. Eles mostram, acho que a versão premium também mostra as estatísticas de quantas pessoas aplicaram, qual quartil dos aplicantes você tá. Algumas opções, inclusive, os landlords, eles só colocam, né, ou disponibilizam primeiramente para quem tem acesso premium, então tem essa também, né? Assim, zero fazendo propaganda do serviço deles, mas aqui realmente ajuda, né? Isso não ajuda. Mas também tem patrocina nós aí, Immobilien Scout. Mas tem também bastante outras plataformas similares, né? Imovelt, né? Tem a turma que lança os anúncios no eBay, enfim, tem tudo que você pode imaginar. Tem o VG Gesucht, quando você procura um quarto de VG também. E uma coisa que eu noto muito, principalmente nas comunidades brasileiras, não sei se é quente ou não, mas muita gente oferece lá, a pessoa tá saindo, eu vejo muito brasileiro, tô saindo do apartamento aqui, assim, assado. E nesses grupos aí também aparece, até eu já vi, por exemplo, o mural da empresa, pessoa que tá saindo da empresa, eu já vi lá, tá saindo do apartamento, mora em tal lugar e tal, tem um imóvel aqui, se alguém quiser. Então, perguntar pra galera no trabalho e tal, às vezes também ajuda, né? Com certeza. E sinceramente as melhores opções aparecem assim, vamos ser sinceros, quando alguém tá desistindo, você pega de um amigo, geralmente como funciona da melhor forma, você tem mais chances, né? Porque não tem ninguém aplicando, então suas chances são muito maiores. Uma forma mais eficiente, né? Você assumir um contrato, né? Então, claro, vai de imobiliária para imobiliária, algumas não gostam disso, né? Falam, não faço isso, acaba com o teu e eu lanço para quem eu quero, né? Mas outras aceitam uma indicação, né? Por que não? Ajuda, né? Então, você pode assumir o contrato de alguém, né? Ou não digo assumir naquele exato momento, mas tem uma carência ali, a pessoa termina de pagar, você entra logo depois. Então, também é bem legal dessa forma, é menos estressante. Mas se não, tem essas famigeradas plataformas aí, que acabamos de mencionar, né? Basicamente todo mundo usa isso, né? Esses perfis aí. E isso para os apartamentos, claro, mais definitivos, né, Rafa? Mas também tem aqueles que são as famosas plataformas voltadas para aluguéis temporários, né? Então, uma pancada, né? Todo dia aparece uma nova. Housing Anywhere, Home Like, Wunderflats, muitas, né? Então tem... e todas funcionam mais ou menos de forma similar, sabe? Você tem lá os anúncios, o valor, foto, clica, manda um textinho, reserva, espera a contraparte aparecer e por aí vai, né? Mas assim, então, não tem muito, na verdade, posso dizer, segredo, insider tips, information, né? A gente não vai conseguir falar, olha, o caminho é esse, né? Vai que vai dar certo.
mas é uma batalha, né? Por isso que... Acho que é uma constelação, né? Você tem que ter os documentos certos, você tem que ter sorte. Também. E o ponto... o timing, isso que eu ia falar. Um ponto importante é o timing. Se você viu o anúncio agora, manda agora. Não deixa pra depois. Porque, inclusive até no e-book eu falei sobre isso, porque a galera recebe tanta aplicação de interessados que às vezes eles deixam lá o anúncio uma horinha e deletam e deu. Tchau, porque já recebe... E já era, e você não tem mais nem como ver isso depois, né? Então, é aquela história, né? Por isso que no ImmoScout, lá na versão paga, ele mandava um alerta no aplicativo, celular, tem um apartamento na área que você quer, com o valor que você quer, com o tamanho que você quer, mais ou menos o valor ali e tal, não sei o quê. Eu via, na hora eu já aplicava, porque depois eu sei que não estaria mais lá, né? Provavelmente. Tem que ficar esperto, tem que buscar aplicar na hora que aparece, né, na minha opinião. E quando você aplica, né, você tem que deixar uma mensagenzinha lá, né, falando pra pessoa que tá interessada. Eu posso mandar em inglês essa mensagem? Você pode. Agora, você pode mandar em português, se tu quiser. Exato. Agora você deveria. São as escolhas, né? É assim, tudo vai depender... A gente tem que sempre trabalhar na base estatística, né? Então, vamos lá. Você tá na Alemanha, língua oficial alemão, né? Qual é a chance da pessoa que está do outro lado falar alemão, né? Quase 100%, né? Qual é a chance dessa mesma pessoa falar inglês? Ou gostar de alguém que fala inglês? Não sei, não dá para chutar, né? Então é assim, é desse princípio que a gente parte, né? Você tem que tentar se apresentar da forma mais educada, obviamente, e mais amigável possível, né? E acho que o primeiro grande passo é se apresentar no idioma daqui, né? Então, claro. Vai lá, faz um textinho de introdução, poucas palavras, não precisa criar uma bíblia não, porque ninguém tem paciência para ler, mas assim, 2 parágrafos, né? Oi, prazer, sou fulano, né? Moro aqui há tanto tempo, acabei de chegar, estou com a minha família, vim para este propósito, trabalho numa empresa tal, e acabou, né? Tenho interesse neste apartamento que, por sinal, é muito bonito, papapá. Você pode até fazer uma firulinha ali, dizendo que por que você gostou daquela região, ou porque tem uma escola bacana para o teu filho, ou porque é perto do seu trabalho, ou porque é verde, é bonito, não importa. Passa a régua e traduz lá no Google, no DeepL, não importa, e manda bala, né? Mas eu acho que é legal, né, Rafa? Não sei, minha opinião é que é legal sim mandar em alemão. Ok. Pode ser que depois a conversa vai andar para um outro idioma, quando a pessoa perceber que você não fala alemão nativo, pode ser que sim. Mas o começo acho que é interessante. Pelo menos a primeira apresentação. Eu concordo. E isso, assim, pela nossa experiência, a gente vê que o número de chamadas, né, para as visitas aumentam quando a gente faz o approach em alemão, ao invés de fazer em inglês. Exato. Pois bem, então, depois a pessoa vai receber 1 milhão de anúncios lá do outro lado, ela vai dar uma filtrada, né, se tiver ali com os papéis anexados ali, né, os documentos anexados, ela vai te chamar para visitar. Ou vai te falar, tal dia, tal horário, chega aí. E aí, o que vocês recomendam fazer nessa hora? Chega lá... Tem 200 pessoas olhando. Né? A primeira coisa mais importante, não se atrase. Na verdade, é chegar antes, 5 minutos antes, né? É a prática alemã. Para entender o que está acontecendo. Quando foi, Rafael? A gente aconteceu uma vez, mas a gente foi ver um apartamento pro cliente, foi até nós 2 juntos que a gente foi dar uma volta e assim, ficava muito longe. Mas a gente falou, vamos lá dar uma olhada. E a gente chegou 1 minuto atrasado. 1 minuto, exatamente. Não estamos brincando, era 1 minuto. O cara já não tava mais lá, não é isso? Mas não sei, acho que foi um pouco de sacanagem dele, mas tudo bem, porque o que deve ter acontecido foi o seguinte, ele chegou lá, talvez faltando 6 minutos antes do horário, e a gente ia ter lá uma meia dúzia de pessoas, ele pegou essas pessoas, botou pra dentro e sumiu. E aí, ou tava lá em cima com eles, não sei. E aí quando chegaram as pessoas atrasadas, a gente não foi o único, né? Todo mundo ficou esperando, achando que o cara ia aparecer. Só que na verdade não, ele já tinha ido embora. Então, passou 10 minutos, a gente mandou todo mundo lá que tava embaixo ligando, mandando mensagem, e ele falou, eu tava aí, vocês não estavam, paciência, perdeu, entendeu? Mas assim, era 1 minuto atrasado, 2 no máximo, vai? Mas então assim, chega antes que é melhor. Evita problemas e você não perde a viagem. Exato. Mas assim, se por acaso tu vê que a Deutsche Bahn vai atrasar, liga pro cara e fala, pelo menos isso. Sabe? Pelo menos isso. Pelo menos assim, isso. Acho que a dica de ouro, assim, a pessoa que tá lá pro mostrar o apartamento, não é ela normalmente que vai tomar a decisão. Você vai ver um monte de alemão lá tentando puxar o saco dessa pessoa, fazendo pergunta, aí você vai ver, a pessoa vai estar entretida, obviamente, e você vai pensar, perdi minha chance, né?
Mas não pense dessa forma. Essa pessoa não vai tomar decisão. Você não sabe se a pessoa que está puxando o saco tem todos os documentos. Então, o importante vai nessa pessoa, peça o formulário para aplicação, leve para casa, preenche tudo e manda pro e-mail que eles mandam mandar. Que aí você tem chances. Não precisa se estressar, nem se assustar, ou achar que você tá perdendo a oportunidade porque você não tá colocando a mão pra pessoa. A única exceção, óbvio, é que se essa pessoa for a própria proprietária, Exato. o dono. É isso que eu ia falar, porque eu já visitei vários aqui que era o dono mesmo. Eu perguntei, o apartamento é meu. Tá. Então essa é uma outra constelação. Nessa situação, aí é legal tratar com bastante, né, polidez ali, mostrar interesse, se apresentar, olhar nos olhos, porque aí quem sabe ela lembra de ti. Agora, aqui em Berlim, né, não é sempre assim, a maioria são imobiliários, então é isso que o Rafa tá falando, né? Quem tá lá é o funcionário, então o cara, ele tá só coordenando o fluxo, tirando dúvidas, mas ele não sabe depois quem é você, né? Então, ok, tira suas dúvidas, são importantes, lembra que eu falei lá no começo, né? Checa tudo, dá a descarga, abre a torneira, vê se está funcionando, vê a luz, quais são as tomadas, sabe aquelas coisas que às vezes você não presta atenção, tiver luz, né? Ver onde funciona tudo, tira essas dúvidas com a pessoa, porque possivelmente é onde você vai morar. Então, né, é bom que você esteja bem ciente do que você está tendo ali, né? Ou vai ter. E aí você depois manda a aplicação com as informações, todas as documentações para imobiliária, para o proprietário, né? Às vezes eles pedem para entregar no próprio dia, então tem que checar isso. Ou às vezes você leva tudo no envelopinho, já entrega para a pessoa, ou às vezes você manda por e-mail, depende da imobiliária. E também tem 2 tipos de visita, né? Tem a visitação que vai todo mundo, você chega lá, tipo uma fila gigantesca, virando a esquina, ou às vezes é por horário, né? Então cada um tem um horário fixo, aí você vai e tem o seu momento, né? Os 15 minutos seu para conhecer o apartamento. É só para ilustrar para o ouvinte aí, o negócio é tão concorrido que tem visitas coletivas às vezes, né? Então eles abrem apartamentos lá, dá umas, 2, respondem lá para 700 pessoas e vai lá e você vê, tá todo mundo lá e tem um monte de gente e aí, cara, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, né? E aí recém-chegado, os caras também falando alemão lá, não sei se era o proprietário, quem que era e tal, daí eu falei, nossa, nunca que vamos chamar. E não chamar. É difícil. É uma loteria, né? É uma loteria. Imagina, tanta gente para uma casa só. Aí você olha lá, tem a família com o alemão com 2 bebês, eu sempre pensava, eles vão passar na minha frente. Aí você começa a se comparar, é triste, mas não pode fazer isso, tem que ser persistente. Foco. Não é porque tá 3-0 que você vai parar de jogar, né? Então... Exato. Tá, e aí você entrega os seus papéis, né? Pede pra mandar por e-mail. Pois bem, aí se você for o cara escolhido, né? Eles falaram, irmão, esse cara aqui é bom. Esse cara aqui tem dinheiro. Esse cara pareceu confiável. Então eles te chamam, né? Pra você conversar, né? E assinar um contrato, né? Como é que são as recomendações nesse horário aí, nessa parte? Chutar pro gol. É importante revisar muito bem um contrato, né? Que os contratos geralmente têm 20, 30 páginas, depende, obviamente, mas normalmente é grande. Então, e sempre, a maioria das vezes também só em alemão. Então é bom chegar com algum amigo ou com alguma consultoria para fazer essa tradução, para entender, né, o que você está assinando, porque assim, tem contratos que são 2 anos que você não pode sair dele. Então você tem que estar ciente do que você está fazendo. Todos os termos, né? A parte de manutenção, a parte de correção do contrato que a gente já falou, o que pode, o que não pode, regras da casa, que às vezes está até no documento à parte, né? Não está nem no contrato principal. Como fala, a parte de... enfim, se você pode trazer mais pessoas ou não, bicho, botar cartaz, antena, enfim, tudo isso vai estar lá no teu contrato, né? E é um contrato, né? Então, se você ferir esse contrato, você corre o risco, obviamente, de ser despejado, né? Eles podem realmente quebrar o contrato se você não cumprir com aquilo que está escrito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente porque você pode realmente ficar amarrado durante um tempo com ele, né? E aí não vai ser legal. Às vezes também, não sei, tem acontecido aqui, tá? De às vezes você entrar no contrato e obrigatoriamente você tem que assumir também uma vaga de uma garagem, por exemplo, né? Uma venda casada, vamos falar, né? Mas que aqui a princípio parece ser ok. Então a imobiliária vai lá, principalmente esses projetos novos, eles falam assim, não, você tem um contratozinho aqui do apartamento, toma,
de brinde vem esse contrato da garagem, custa mais $5 por mês e é compulsório. Ah, mas eu não tenho carro, não quero dirigir. Não, paciência, né? Então, às vezes tem esse tipo de situação, tá? Então, precisa realmente ter atenção naquilo que você vai estar assinando. É bom que sempre tem um vizinho que precisa de mais uma vaga, né? Então, você consegue passar pra frente, né? Passar pra frente. Bom, outro ponto importante eu acho de falar agora que é, né, nessa hora que você vai ter, né, vai poder, que eu fiz, negociar, por exemplo, eu não sei se é a calção ou o calção. O depósito calção, né? Então, o depósito calção, isso. Que, na verdade, aqui, por exemplo, no Brasil, geralmente a prática é ter um fiador, né? E aqui, geralmente, eles fazem essa questão de você pagar 2, 3 aluguéis antecipadamente, por questões até do kundingun, né? Quando você for kundingar, quando tu for sair do imóvel, para ter esse período de 2 a 3 meses também. E aí que eles pegam a grana para reparar alguma coisa que você deixou quebrada e tudo mais, né? E aí o que acontece? Muita gente que chega não tem 3 aluguéis, né? Na verdade 4, né? Porque você aqui na Alemanha geralmente tu paga para morar, né? No Brasil você mora e paga, né? É o contrário, tu paga depois o aluguel, que tu paga na frente. Então tem muita gente que não vai ter essa grana, né? E é o que eu falo, se você não tá apertado, pede para parcelar. Eu fiz isso e não teve problema nenhum. Eles falaram, beleza, eu paguei em 3 vezes, então fiquei 3 meses pagando, né? 2 aluguéis. Então é algo que não é porque se ele já chegou nesse ponto de te chamar para assinar o contrato, então provavelmente você é o escolhido, né? Então não tem problema, na minha opinião, você querer negociar essas coisas, né? Eu acho que não precisa ter muito medo, né? Estar lá na frente é um acordo entre partes, né? Não é uma imposição. Então você pode justamente falar, olha, claro, certas coisas você não vai poder negociar. O preço, possivelmente, né? Já é determinado, não adianta chorar um descontinho, né? Mas não vai rolar. Agora, esse lance do calção, com certeza é uma boa prática. Então, as imobiliárias mesmo podem sugerir, você pode pagar em 3 parcelas. E algumas sim aceitam até seguro de calção, sabe? Tem algumas seguradoras, Allianz, sei lá, que oferece esse tipo de serviço. Você paga uma taxa, né, para a seguradora e ela assume o risco do teu calote. Então, ela oferece, né, para a imobiliária uma carta, sei lá, calção, por assim dizer. Ou então tem imobiliária que aceita sim o tal do fiador, que é o tal do Bürgschaft, né? Então, eles aceitam, às vezes só com um banco, às vezes pode ser por uma outra pessoa. Então, tem aí também modalidades de calção, tá? Mas o padrãozão é 3 aluguéis frios, pagado ou de uma vez ou parcelado em 3 vezes. Pois é, e aí, recebendo as chaves do apartamento. Isso é importante, né? Com qualquer, tanto na Alemanha, no Brasil, isso é o dia bom, né? Ali para você depois ver depois que você vê as falhas todas, é bom você apontar, aqui tá arriscado, aqui não sei o quê, porque senão depois, meu amigo... É o momento que você precisa prestar atenção em tudo, né? Mas basicamente depois que você assina o contrato, o proprietário vai te propor uma data, que seria a data de pegar as chaves, né? E fazer a checagem do apartamento, ver se está tudo em ordem. E esse momento é muito importante, porque realmente você precisa ver se está tudo funcionando, porque ele vai colocar tudo no papel, e quando você cancelar esse contrato no futuro, talvez, ele vai checar para ver se está tudo do mesmo jeito. Se tiver alguma coisa errada, ele vai pegar seu calção. Então tem que tomar cuidado para não perder dinheiro no futuro. E é basicamente isso. E aí nesse momento também tem que prestar atenção de pegar as medições, né, da água, luz, tudo isso, porque você vai ter que contratar o serviço da Vattenfall, por exemplo, para energia, gás, tudo que você precisar, né, dependendo do contrato. Então tem que prestar atenção nesse momento do handover também. Acho que quanto mais bem documentado, melhor, né? Então, o reloginho da eletricidade, do aquecimento, da água, tudo isso bonitinho, para não pagar a conta do outro e vice-versa, né? E... Nome na caixinha do correio. Nome na caixinha do correio, importante. O tal do Wohnungsgeberbestätigung, né? Que é a carta do proprietário da imobiliária falando pode se registrar neste apartamento, importante, né? Que senão você vai estar morando lá e, né, não rola. E também tem algumas questões acessórias aí que acho que é bom pensar, não é obrigatório, ou às vezes pode ser, depende também do acordo com a imobiliária, que é, por exemplo, o seu seguro de responsabilidade, né, contra acidentes, né, responsabilidade civil. Então pode ser que você queira contratar, ou precise contratar, não costuma ser muito caro, mas te exime aí de protege, prejuízo.
caso você cause, obviamente, sem intenção, algum tipo de acidente ou dano, avaria no apartamento, você tem um seguro que te cobre por isso, né? Então, às vezes é legal pensar nisso. Beleza? Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que a gente passou por todas as etapas, Passou até por o todas momento as de fazer o Ameldo, que é a vida nova. Fazer a mudança e brincar de Lego de adulto, né? Que nem aqui É na isso minha aí. camiseta para quem está vivendo. Que é montar tudo. Que isso dá outro podcast. Na verdade, a gente até tem um episódio, a gente comentou um pouco sobre mudança e tudo mais, mas é isso, né? Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu? Valeu. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.